Dia de Fluminense, dia de Flu, dia de clássico no Maracanã. E quem Zubeldia vai escalar? O Freitas com 8 pontos na cabeça, vai jogar? Né? Finalmente teremos a estreia do Milhão, que a torcida tanto pede. Castilho vai ser titular, John Kennedy vai ser titular. Que Fluminense é esse que vai a campo? O Fluminense com estatísticas muito boas até aqui no Campeonato Brasileiro, e você vê tudo isso a partir de agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira às 21h30 contra o Vasco da Gama, contra o Pinóquio da Gama, em busca de mais uma vitória, em busca de estar ali, se não na liderança junto com o São Paulo, que enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, pelo menos próximo, acompanhando o São Paulo para dar o bote lá na frente e conseguir esse título brasileiro, que é muito importante, que não vem há 14 anos para o Fluminense. E o Fluminense não tem dúvidas, o técnico Zubeldia não tem dúvidas em relação ao time que ele vai levar a campo para esse clássico contra o Vasco. Aliás, ele tem uma dúvida apenas. E o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, essa é a dúvida, James, Freitas, René, compondo a zaga. O meio-campo com Hércules Martinelli e Lúcio Acosta, a gente já está acostumado com esse meio que vem jogando muito bem, e o ataque com Canóbio, John Kennedy e Savarino. Serna realmente perdeu a posição para o Savarino, e já já nós vamos começar a ver o seu empresário enchendo a porra do saco, tentando tirar o Serna do Fluminense. A verdade é que o Savarino deu um molho, vamos dizer assim, né, pelo lado esquerdo, jogando, derivando para meia, jogando junto com a Costa. O Fluminense começa a criar muitas oportunidades de gol. E é um time que é muito bom, tá? Tirando assim que o modelo de jogo, de saída de bola, não me agrada muito, porque demora muito a quebrar linha, porque o pessoal que tem criatividade não volta para buscar a bola, para poder quebrar a linha mais rápido, chegar ao ataque mais rápido. Então é muito toque entre os zagueiros, e um deles é o Freitas, então sempre o risco, né, de ter uma cagada e a gente sofrer um lance de perigo, sofrer um gol. O resto eu acho que o time encaminha muito bem. Será que o Castilho é efetivamente melhor que o John Kennedy? Tecnicamente, eu afirmo a vocês que não. Mas de repente o cara não é tão técnico, mas mete gol de montão, e aí isso é o que vale no final das contas. E daqui a pouquinho você vai ver as estatísticas de que isso é realmente muito mais importante, meter gol, do que ser técnico para um camisa 9. Se puder fazer as duas coisas, melhor ainda. Mas o fundamental é meter gol. Então esse deve ser o Fluminense. Já o Vasco tem um desfalque importante para eles, do Barros, né, que foi expulso de maneira estúpida no Mineirão contra o Cruzeiro e não joga contra o Fluminense. Então o meio-campo deles vai ser Hugo Moura, Thiago Mendes, que volta de suspensão, e Tietê. Ou seja, ninguém cria rigorosamente nada. O Vasco vai jogar esperando o Fluminense, no contra-ataque, tentando a velocidade do David de um lado, do Andrés Gomes do outro. Talvez por isso seja muito importante o Guga, que não é nenhum primor de velocidade, mas é mais rápido que Samuel Xavier. Né? E o René é mais rápido que o Arana, sim. O Arana é muito mais técnico, é muito melhor lateral, mas o René é mais rápido. O problema não é que ser rápido e não conseguir marcar direito, como vem acontecendo. Mas talvez por isso o Guga jogue e não jogue o Samuel Xavier, ou pelo menos inicie o jogo, porque o Vasco vai forçar essas bolas com esses jogadores para poder chegar ao ataque. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado, né, com a velocidade, sobretudo do Andrés Gomes. Ele é muito rápido, ele é driblador, ele só não sabe chutar direito. O dia que esse menino aprender a chutar, vai ser um perigo completo para os adversários. E o Fluminense não pode dar o luxo de ser o professor do Andrés Gomes. Bom, já falei demais do rival, vamos agora às estatísticas de Campeonato Brasileiro que o Fluminense tem despontado nesse momento. Bom, peguei aqui uma colinha com o jornalista Cauã Tinoco, né, que colocou no Twitter, e o Fluminense é o primeiro time com mais média de posse de bola. Muita gente vai torcer o nariz dessa, mas quem tá com a bola no pé não toma gol. É o primeiro time com mais passes certos por jogo. Isso também é muito importante, e olha que a gente tem o Freitas. É o primeiro time que mais criou chances claras de gol. São 19 chances claras nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro.
É o primeiro time que mais criou... não, já foi essa. É o primeiro time que mais desperdiçou chances claras, e isso a gente sabe muito bem, não é, Tricolor? É o segundo melhor ataque, só atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem 14 gols, o Fluminense tem 10. O Fluminense é o primeiro time com mais chutes na trave. E é o primeiro time com mais chutes certos por jogo. A fonte do Cauã Tinoco foi o SofaScore. Cara, tá funcionando o esquema de jogo. Gosto do modelo da saída de jogo? Não gosto. Mas está funcionando. A gente tem que abaixar a cabeça, botar a viola no saco e dizer que está funcionando o modelo de jogo. Então o Fluminense joga de maneira ofensiva, faz os gols, ganha os jogos, sobretudo quando é mandante. Né? Não ganhou do Palmeiras, porque vocês viram ali as chances claras de gol desperdiçadas. O Fluminense é o primeiro no Campeonato Brasileiro até agora. Então, se o Fluminense começar a marcar os gols, e por isso eu falei que mais vale um centroavante, né, um atacante, né, fazedor de gols, do que um atacante com habilidade para driblar, para isso, para aquilo outro, né, é por isso. O Fluminense perde gol demais. Então, se o Castilho for aquele cara matador, chegou, ele fez o gol, como foi o Cano, 22 e 23, pois é, se tivermos um cara desse, o Fluminense vai brigar muito seriamente por todos os títulos daqui para frente. Né? Esquece Campeonato Carioca, isso não vale nada, mas Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro vai ter o Fluminense disputando muito forte, mas precisa ter esse cara para fazer o gol. Não dá para ficar dependendo, sabe, de Canóbio, Arana e Hércules fizeram os gols. Tá? Então, o Canóbio sim, atacante, mas cadê o centroavante para fazer o gol? O bom é, o Hércules chegou na área, o Arana chegou na área e também fizeram os gols contra o Atlético Paranaense. Mas a gente precisa ter um centroavante, que pode ser o JK se ele botar a cabeça definitivamente no lugar. Né? Mas se não for, que seja o Castilho, ou mesmo que o Cano volte, se voltar em forma, a fazer esses gols que a gente tanto precisa. Na história do confronto, são 400 jogos. 128 vitórias do Fluminense, 116 empates e 156 vitórias do Pinóquio da Gama. O Fluminense marcou 525 gols, sofreu 570, aproveitamento de 41,67%. Nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Pinóquio da Gama e 3 empates. É um jogo de poucos gols normalmente, tirando um 4-2 para o Vasco lá no campo de plástico do Engenhão. Jogo de 2-0, de 2-1, 1-1, 1-0. Né? Normalmente não tem muitos gols, e aí fica uma dica para você que gosta de uma aposta. Mas o Fluminense tem todas as chances, apesar da motivação do Vasco, né, que sempre vem, quando vem um técnico novo e que já acaba, porque o técnico novo é o Renato Gaúcho. O Fluminense tem todas as condições, tem mais time, tem mais trabalho consolidado, tem mais entrosamento, né, do que esse time do Vasco, cheio de mudanças pelo Renato, que nada mais fez do que atender a torcida para ficar de bem com a torcida. Ninguém chega num clube e tem a convicção de tirar o Piton e botar o Cuiabano, por exemplo. Ninguém tem essa convicção. Tá? Então, como a torcida pedia a saída do Piton, como a torcida pedia o David de titular, ele fez tudo o que a torcida pedia, né? Tirou o Rojas, essa eu não entendi, fez um meio-campo com 3 volantes, sem ninguém na frente. Aliás, essa eu entendi, ele gosta de jogar com volante. Então o Fluminense tem grandes chances. Ainda tem ingresso sendo vendido, torcida tricolor. É muito importante a torcida do Fluminense comparecer, porque toda vez que tem a simbiose, né, a união entre time e torcida, o Fluminense é imbatível. Então, o lugar de tricolor do Rio Grande do Rio é no Maracanã, para a gente ganhar do Pinóquio da Gama, para a gente continuar nessa escalada de colocar esse time medíocre no lugar deles. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.